boa tarde a todos. A gente está mais numa uma espécie de um workshop do que propriamente a coletiva, né? Mas sempre é bom a gente discutir os resultados desses últimos indicadores da economia do DF, especialmente nesse final de ano, já véspera de eleições. E assim, acho que depois, efetivamente, da expectativa dos resultados desse pleito eleitoral, a gente fica naquela torcida com relação aos resultados e à dinâmica evolutiva da economia do DF, da economia brasileira, né? E esses números, seja de inflação, desemprego, PIB, ele realmente sinalizam, dão sinais de que realmente a gente pode, no próximo ano, vivenciar uma retomada, né? Acho que o próprio índice de desemprego tem dado alguns sinais de redução, e até mesmo essa redução na última divulgação da PED, ela está influenciada pelo aumento do nível ocupacional. E hoje a gente divulga o resultado da inflação do mês de setembro, que também traz alguns alentos, especialmente que a gente percebe que a inflação ainda se mantém baixa, pressionada por algumas variáveis, mas no todo, especialmente o grupo alimentação, vem se mantendo no índice mais moderado. Então eu vou passar a palavra, a condução dos resultados para o João, que produziu toda a análise desse resultado de setembro. Em seguida, o Bosco, que acho que vai apresentar os resultados da cesta de produtos lá da Ceasa. Bom, boa tarde a todos. Agradecer pela presença. Lembrar que esse é um produto que foi feito em conjunto por toda a gerência de contas. Vamos começar rapidamente, então, falando do... De baixo? Beleza. Primeiro, o roteiro habitual de sempre, né, fazer um comparativo entre Brasil, Brasília e as regiões metropolitanas que são pesquisadas pelo IBGE. Falar um pouco dos grandes números e de alguns desagregados também. Em seguida, fazer uma decomposição desse índice por grupos, subgrupos, algumas categorias que são de interesse para a gente analisar separadamente. Por fim, fazer uma rápida passagem pelo NPC, que é a inflação daquele grupo de renda de menor renda, né? Bom, quando a gente olha para os números das regiões metropolitanas, o que chama a atenção é que Brasília registrou o maior índice entre todas as regiões pesquisadas pelo IBGE, né? Então, em setembro, o índice de inflação IPCA ficou em 1,06, disparado o maior de todos, né? O segundo maior seria da Grande Vitória com 0,88, então tem uma diferença bastante significativa para o segundo colocado. Mas lembrando que isso, em grande medida, também decorre do fato de que no mês passado, em agosto, a nossa inflação foi a mais baixa de todas as regiões metropolitanas, né? Então, em certo sentido, existe um efeito aí de uma base muito baixa no período passado, né? Em agosto foi de menos 0,72, e agora a gente, de alguma forma, devolveu isso e cresceu mais um pouquinho. Era mais ou menos esperado que isso acontecesse, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para o resultado acumulado no ano, a inflação em Brasília está num nível relativamente baixo, né, se a gente observar as outras regiões metropolitanas. Então, a gente está aqui mais ou menos na mediana dessa distribuição aqui de regiões pesquisadas, o que é uma situação bastante confortável, né? 2,76 no ano é um valor bastante confortável. Olhando um pouco para a tendência, né, de prazo mais dilatado, quando a gente olha o acumulado em 12 meses, a gente vê que a inflação em Brasília está num nível baixo, né? Se a gente comparar com o Brasil, a gente está indo um pouquinho abaixo do Brasil, um pouco abaixo também do centro da meta de inflação do Banco Central, que é de 4,5%, né? A gente está aqui na casa dos 4,36%.
e o Brasil um pouquinho acima, beirando ali os 4,5. Então, a gente está numa situação ainda bastante confortável, assim, numa região ainda bastante tranquila de variação de preços, né? Fazendo uma desagregação por grupos, né, o que a gente percebe é que nesse mês de setembro, o grupo que basicamente destoou nessa análise aqui é o grupo de transporte, né? A gente vai ver mais na frente que os dois grandes responsáveis por esse crescimento mais acentuado do grupo de transporte foi o item gasolina e o item passagens aéreas, que foram itens também que no mês passado apresentaram uma forte contração, né? Então, de alguma forma, a gente está devolvendo esses valores. E, novamente, era uma coisa mais ou menos esperada pela base de comparação muito fraca no período passado. Então, basicamente, esse grupo de transporte foi o grande vilão desse mês aí, por conta desses fatores, né? Os outros grupos que costumam pressionar bastante o IPCA, que tem um peso muito grande na sexta, que é o grupo alimentação e bebidas, e também o setor de habitação, registraram variações bem mais modestas, né? Alimentação e bebidas 0,29, ou seja, mais ou menos a gente está numa situação já de convergência para a normalidade pós-greve dos caminhoneiros, que, como a gente viu, elevou bastante a variação nesse grupo, né? O segmento de alimentação e bebidas foi muito influenciado pela paralisação. E o grupo de habitação, né, fortemente influenciado pela questão da energia elétrica, que sofreu um recuo muito expressivo também no mês passado, meio que voltou à normalidade nesse mês. Então, basicamente, tudo muito bem comportado, à exceção do grupo transporte, como eu falei, está sofrendo um efeito aí de uma base muito baixa do período anterior, nos segmentos de combustível, mais especificamente gasolina, e também passagens aéreas. E aqui, só para deixar um pouco mais claro, né, a gente pega a desagregação por item para ver quais foram os itens que mais pressionaram o IPCA para cima e aqueles que, de certa forma, forneceram algum alívio no IPCA, ou seja, exerceram pressão de baixa no índice, né? Então, em primeiro lugar, aqui a gasolina, né, uma variação de praticamente 8% nesse mês de setembro. Como a gasolina tem um peso bastante acentuado no IPCA de Brasília, isso acaba gerando uma forte contribuição. Então, em termos gerais, a gasolina foi responsável por quase metade dessa variação do índice que a gente verificou em setembro. Em seguida, passagem aérea com variação de 22,5%. No mês passado, a variação foi negativa em 24%, então a gente menos que devolveu, se a gente colocar nesses termos, né? Mas ainda assim, como tem um peso bastante significativo na cesta de consumo do brasiliense, a contribuição acabou sendo expressiva, né? Então, se a gente acumular aqui gasolina com passagem aérea, a gente tem praticamente 0,90 de um índice de 1,06. Então, praticamente a totalidade da variação está nesses dois itens. Por outro lado, os itens que pressionaram para baixo, né, que ofereceram algum alívio no índice, os destaques aqui seriam a refeição, o leite longa-vida, automóvel usado e, de menos expressão aqui, hotel e camiseta masculina, com uma contribuição bastante modesta para reduzir o índice. Bom, olhando para o acumulado em 12 meses, né, para ter uma noção melhor de tendência de mais longo prazo, o índice geral de Brasília está 4,33, abaixo, portanto, daquele centro da meta de 4,5. O Brasil praticamente em cima do centro da meta, né, 4,53. O grupo de transporte acima do índice geral, né, 6,15 para Brasília, 6,93 para Brasil. Habitação, Brasília bem abaixo do Brasil, né, 5,30 contra 7,80. E alimentação e bebidas, Brasília está com um índice bastante superior ao Brasil, né, 4,02, 2,68. A gente foi talvez mais afetado aí por essa questão da greve dos caminhoneiros e questões climáticas também. Enfim, talvez seja o único grupo no qual a gente está mais longe da comparação com o Brasil, né? Aqui só para destacar um pouco o comportamento do item gasolina, né? Como a gente viu, a gasolina tem um peso bastante significativo no IPCA de Brasília, e desde que a Petrobras adotou essa política de reajuste, a gente tem sido bastante afetado por isso, justamente por essa questão da nossa cesta ser muito dependente da gasolina, né? E como a gente vê, desde junho aqui de 2017, a gente tem uma trajetória de alta, né, interrompida aqui no mês de junho e julho,
mas na ponta a gente tem um leve crescimento, mas ainda bem modesto em relação às variações mais elevadas que a gente observou mais no meio do ano, ali em junho e julho, né? Então, de certa forma, a gente teve uma retração bem forte, agora alguma recuperação na ponta, mas ainda assim a gente está num nível bem mais confortável do que já foi há poucos meses atrás. Então, isso acaba sendo um alívio para o bolso do brasiliense. Bom, agora uma análise que a gente tradicionalmente faz aqui, né, olhar como é que estão se comportando os itens, né, a variação dos itens que compõem o IPCA. Né? Então, a gente traz aqui sempre o índice de difusão, que, na verdade, representa a parcela de itens dentro da cesta do IPCA que tiveram aumento positivo, né? Variação positiva, na verdade. Então, quando a gente sempre coloca essa linha aqui de 50%, que é meio que um benchmark. Assim, né? A gente veio de uma trajetória de queda e a gente meio que estacionou aqui nessa marca dos 50%. Isso quer dizer que praticamente metade dos itens da cesta do IPCA apresentaram variação positiva, ao passo que a outra metade ou não apresentou nenhuma variação ou apresentou variação negativa. Né? Então, a gente está numa região, de certa forma, confortável no que diz respeito à disseminação dos preços na economia aqui do DF. O Brasil apresenta uma mesma trajetória, embora com uma tendência de alta um pouco mais característica aqui, e o nível também um pouquinho mais alto. Né? Enquanto Brasília está em torno de 50%, o Brasil em torno de 55%. Então, a inflação a nível Brasil está um pouquinho mais disseminada do que aquela a nível DF. Essa é a mensagem que a gente passa com esse gráfico. Bom, uma outra forma de avaliar a disseminação de preços aqui na economia, né, do DF, é verificar como é que está o núcleo, né, da inflação. Esse núcleo aqui a gente calcula excluindo do índice geral aqueles itens que apresentaram as maiores oscilações, né, tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente expurga do índice geral esses itens e vê como é que ficou aquela parte mais de núcleo mesmo, aquela parte mais de tendência. Né? Então, o que a gente observa aqui é que, apesar da trajetória ser muito parecida, o núcleo está num nível bem mais baixo e, embora aqui na ponta o IPCA cheio, né, o índice geral oficial, tenha crescido, o núcleo manteve-se mais ou menos constante. Né? Um pequeno repique aqui, lá naquela época da greve dos caminhoneiros, ali final de maio, início de junho, mas logo em seguida o núcleo voltou para um nível ali de estabilidade ao redor de 2%. Então, a mensagem que a gente tira daqui é que, bom, as variações que mais têm puxado o IPCA estão concentradas em pequenos itens, né, que sofreram muita variação muito expressiva e, portanto, acabaram contaminando o índice cheio, mas quando a gente expurga esses itens, o nível do IPCA está num nível bastante confortável. Bom, aqui é basicamente uma desagregação que a gente faz utilizando alguns conceitos do Banco Central. Né? Basicamente, a gente decompõe o índice geral do IPCA nas categorias de monitorados, que são aqueles preços regulados pelo governo ou por agências reguladoras, e aqueles outros que são preços livres. Né? E esses preços livres são decompostos em duas subcategorias, que seriam os não comercializáveis, aqueles que não são passíveis de transação com outros entes, né, com outros países ou outros estados, enfim. E os comercializáveis que, de fato, são transacionados no mercado e podem, enfim, ser importados ou coisas do tipo. Bom, o que a gente vê é que, basicamente, os itens monitorados, né, dentre os quais está incluído a gasolina, tem uma tendência de alta mais íngreme aqui, né, uma curva mais acentuada para cima, uma variação maior. O mesmo comportamento pode ser visto também nos não comercializáveis, e os comercializáveis têm uma trajetória de subida, mas ainda pouco íngreme, né? bem mais plana do que os outros dois. Né? Uma outra decomposição que a gente gosta de fazer também para acompanhar um pouco como cada segmento está reagindo nessa dinâmica toda, fazer a decomposição entre monitorados e os preços livres a gente decompõe entre serviços, que geralmente é um grupo mais responsivo às variações na atividade econômica, alimentação no domicílio, também, que é um grupo de bastante interesse, e produtos industriais. Né? E quando a gente olha para esses segmentos aqui no acumulado de 12 meses, a gente vê que praticamente todos eles tiveram uma variação para cima. Né? O monitorados, como a gente viu, teve um crescimento significativo aqui na ponta. O grupo de serviços, que vinha apresentando uma queda também, já iniciou um processo de uma certa recuperação, talvez em virtude de uma atividade um pouquinho mais aquecida.
O segmento de alimentação no domicílio sofreu um incremento aqui importante, sobretudo em virtude da questão da greve dos caminhoneiros, impactou bastante esse grupo. E o segmento de produtos industriais tem ficado praticamente estável, né? A gente vê que a variação é bem pouquinha, embora ainda tenha tido alguma variação na ponta aqui. Por fim, isso aqui é um exercício que a gente fez, né, que foi inspirado no último relatório trimestral de inflação do Banco Central. Eles divulgaram um box analisando qual seria o impacto da inflação, dos choques, né, nos preços da alimentação no domicílio, perdão, da alimentação e bebidas em geral, do grupo alimentação e bebidas, sobre o restante de preços da economia, né? A ideia aqui é saber como é que o choque nesse segmento de alimentação e bebidas se transmite para os outros preços da economia, né? É o que se costuma chamar de efeito de segunda ordem. Como é que é o contágio de um grupo sobre os demais, né? Então, a gente reproduziu esse exercício com os dados aqui do Banco Central, do DF, perdão. E o que a gente encontra é que existe um contágio, então, né? A primeira mensagem aqui é que existe um contágio da inflação da alimentação e bebidas sobre os demais preços da economia. E esse contágio ele tem uma magnitude que não é pouco significativa, não. Ela tem uma certa expressão. Esses dados aqui estão trimestrais, né? Então, na verdade, isso aqui seria qual o efeito em um trimestre, o efeito acumulado em 2 trimestres, em 3 trimestres, em 4 e por aí vai. E o que a gente olha aqui, para ficar só talvez na análise mais imediata, é que um choque de 1 ponto percentual no grupo alimentação e bebidas, ele tem um choque sobre os demais preços da economia, do DF, da ordem de 0,17 pontos percentuais, 4 trimestres à frente. Então, ou seja, a gente teve um choque bastante significativo no grupo alimentação e bebidas lá em junho, né, em decorrência da greve dos caminhoneiros. E levando em consideração os números desse modelo, desse exercício, o que a gente vai ter é que daqui a 4 trimestres, no acumulado em 4 trimestres, a gente vai ter uma variação adicional de 0,17, que vai ser transmitida para os outros preços da economia. Então, não é pouca coisa, se a gente considerar que o IPCA está na casa aí dos 4,33, 36, é um incremento bastante significativo, lembrando que esse é o efeito indireto, né? Não é só o efeito direto. Então, se a gente pegar o choque total, ele é o efeito direto, né, mais esse indireto. Então, é um extra, é um adicional. Bom, passando rapidamente pelo INPC, né, o INPC teve uma variação bem mais modesta, né, 0,54, praticamente a metade do que foi a variação do IPCA. Isso, sobretudo, porque aqueles preços que mais impactaram o IPCA, como a gente já tem salientado aqui diversas vezes, tem um peso muito menor no INPC, né? Basicamente, gasolina e passagem aérea no IPCA tem um peso importante, ao passo que no INPC esse peso é bastante reduzido, né? Então, acaba que, no final das contas, essas variações nesses dois preços não exercem uma pressão tão grande no INPC. Isso acaba ratificando um pouco aquela ideia de que a variação mais expressiva no IPCA está concentrada em poucos itens, né? E aí, quando a gente olha por grupos, basicamente todos eles de forma bem comportada, né? Com variações bastante modestas, à exceção do grupo transporte, né? Que a gasolina, embora afete menos o INPC do que o IPCA, ainda assim tem um peso expressivo também para esse segmento, né? Então, o único grupo de maior peso que sofre uma variação um pouco mais expressiva é o grupo de transporte. Bom, isso fica muito claro quando a gente olha para esse quadro, né? A gente viu que a gasolina lá no IPCA teve uma contribuição de 0,48, aqui no INPC 0,29, bem mais modesta. A passagem aérea, que lá no IPCA teve uma contribuição de 0,31, dado o peso que ela tem no INPC, a contribuição foi de 0,08, bastante baixa também. Por outro lado, leite longa-vida e automóvel usado, que no IPCA tem uma contribuição bastante baixa, aqui no INPC aparece tendo uma contribuição para reduzir a inflação nesse grupo de maneira bem mais pronunciada do que no IPCA. Bom, considerações finais e alguns balanços de risco. Consideração final,
O IPCA Brasília registrou a maior variação entre as regiões metropolitanas, mais uma vez lembrando que tem um efeito de base aí, em agosto foi bem baixo, foi a mais baixa de todas elas, e agora devolveu um pouco esse resultado, né? Grande contribuição, basicamente, de 2 itens, né, gasolinas e passagens aéreas. Em 12 meses, o índice segue próximo do centro da meta, como a gente viu, ligeiramente abaixo dele, então num nível ainda bastante confortável. E medidas de difusão e núcleo seguem também em níveis confortáveis, indicando que essas variações são concentradas em poucos itens e em magnitude muito elevada nesses itens apenas, mas não no conjunto geral de preços. Balanço de risco, né, o que a gente espera daqui para frente, qual é o cenário que a gente consegue observar para os próximos meses. A bandeira tarifária segue na cor vermelha patamar 2 também em outubro, então a gente não espera nenhuma grande variação de preços na energia elétrica em relação ao nível que já está sendo praticado agora. Por outro lado, o preço internacional do petróleo segue pressionado, né? Aumentou no último mês de $76 o barril para algo em torno de 84, então uma variação expressiva aí de cerca de 10% no mês de setembro, que eventualmente pode ser repassado para os preços da gasolina, num momento aí muito próximo, então pressionar ainda mais a gasolina. O dólar também, né, sofreu uma valorização bastante expressiva nos últimos meses aí. Mais recentemente tem mostrado uma tendência de ligeira queda, mas ainda muito volátil por conta da questão eleitoral, então é uma variável que vai se comportar de maneira muito errática nos próximos turnos da eleição, então é mais um fator aí que pode contribuir tanto para os preços em geral da economia, como para o preço da gasolina em particular, que é reajustada com base também na variação cambial. O índice de commodities agropecuárias também mostrou um avanço bastante expressivo, 7,2% no trimestre encerrado em setembro. A gente sabe que essa é uma variável que costuma impactar a inflação do alimento, sobretudo alimento no domicílio, então é um fator que levanta um sinal de alerta para a gente aí que talvez a inflação dos alimentos possa vir mais elevada nos próximos meses, em virtude desse repasse. E o único alento que a gente tem aqui é que a atividade ainda segue em ritmo lento, moderado. Quando a gente olha para as pesquisas de comércio, os números são bastante ruins. A pesquisa mensal de serviços, que vinha dando uma melhorada também no último mês, caiu um pouco. O desemprego também, mercado de trabalho, ainda anda um pouco sem uma recuperação muito sustentada. Então, a atividade, de forma geral, está bastante moderada. Então, acho que esse é o único vetor aí que oferece algum tipo de alento para a questão dos preços. Basicamente isso. Queria agradecer a presença de todos. A gente fica aberto para perguntas logo mais. Obrigado. Obrigada, João. João Bosco, por favor. Deixa eu só substituir o slide. Aqui e aqui. João Passador. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês e vamos conversar sobre mercado atacadista Ceasa-DF. Esse foi o resultado que obtivemos no mês de setembro. 2 grupos duelando queda e aumento, né? O grande grupo das frutas caindo aqui aproximadamente 3,6%. O grupo dos ovos, 7,5%. O grupo dos legumes também bem forte, 7% de aumento. E o de verduras se recuperando desse período que eles passam aí, né, de frio e seca, ganhando aí um pouquinho, 4,75%. Resultado dessa queda de braço foi essa pequena queda aí de 1,34% no atacado, na Ceasa. Como a gente pode perceber, com essa quedinha aqui, o trimestre ficou bem negativo aqui, né, no acumulado, em 9,52%. No gráfico, a gente percebe que a gente tem mais variações negativas do que positivas, né? Então, o ano realmente ainda foi tem sido um ano de queda média aí nos preços praticados no entreposto. Está aí nossas ponderações, 91% nesses grandes grupos, frutas e legumes, e os outros 9%, verduras, ovos. Em pontos percentuais, a queda de braço fica bem aqui, ó, clara, né? O grupo das frutas trazendo
2,78 de queda, e o de legumes reagindo com 1,40 pontos percentuais de aumento, dando aqui esses outros dois grupos ajudando simplesmente um dos lados, mas o núcleo está bem aqui nessa disputa aqui, ganhando a queda aí das frutas. Na depreciação aqui de 3,6, né, do grupo das frutas, a gente teve esse avanço bem forte aqui do limão, em 83%, tornando esses dois avanços aqui na sequência parecendo nanicos, né? Uma referência à banana. Essa foi triste. De 18,3%. Desculpa, foi sem querer. Foi sem querer mesmo. Maracujá, de 14,7%. E do outro lado do espectro aqui, o abacaxi liderando as quedas, com praticamente 21%. Seguido da manga tome, 19%. E o limão, o morango, que ainda persiste em perder preço. Esse gráfico aqui eu vou pular porque ele é fake news, tá? Ele não foi substituído, então não vale. Mas as ponderações estão feitas com os números corretos, tá? O crescimento aqui de 4,75% das verduras, liderada pelas alfaces aqui no 25%, seguido de brócolis em 12,6%, mas ainda teve espaço para esses dois produtos aqui apresentarem alguma quedinha, né? O repolho de 32,6% e a queda da couve-flor de 11,4%. Os ovos, as duas variedades caindo, né? Gerando essa queda aqui de 7,54%. Essa é uma recapitulação. No mês de setembro, a queda foi média, né? Foi de 1,34%. As frutas caindo 3,59%, os legumes subindo 7%, as verduras acompanhando aí os legumes subindo 4,75% e os ovos depreciando-se em 7,54%. A queda do abacaxi, a gente obteve a explicação por conta do aumento de produção nesses três estados aqui, né? Minas, Goiás e Tocantins, que são importantes e são próximos. Então, contribuíram aí com essa queda de quase 21%, né? A manga e o morango, o que determina é o fator safra. Eles estão em período de safra, então a oferta tá forte, né? O limão, ele segue com a colheita prejudicada pelas chuvas no estado de São Paulo, né? E a banana nanica está na sua fase de entre-safra. O maracujá também, principalmente na produção local, que é um balizador nesse preço desse produto, né? Agora sim, os legumes liderando as quedas, o jiló com 18%, o maxixe na casa quase dos 18%, né? E a cebola, que é um produto de maior importância, né? Também caindo 6%, produtos que mantêm oferta resistente, né? Cebola aqui tem cebola bastante ainda no mercado, então o produto ainda encontrou espaço para essa perda. Já o tomate, que caiu bastante, já tem recuperado esse preço devido a essa redução de área plantada, né? Porque o tomate perdeu bastante preço, então o incentivo para produzir foi negativo, né? Então as pessoas, os produtores realmente reduziram o cultivo desse produto, que também tem um custo de produção relativamente alto, né? Então realmente eles foram incentivados a reduzir essa área plantada. O efeito sobre a batata doce e a cenoura a responsabilidade desse efeito recai sobre dificuldades de irrigação com outorgas para pivô. O pimentão, por conta de um calor excessivo, não sei se vocês sentiram nesse tempo uma mudança, né? Acho que não, né? Mas o pimentão sentiu que o clima mudou, né? Então está aí o efeito, né? Esse aumento de 23%. Essas temperaturas também afetaram principalmente as folhosas, né? E nesse momento o pessoal lembra das folhosas também e começa a demanda que estava reprimida nos períodos de mais frio, ela começa a voltar, né? Então esses dois fatores aqui já se sente no grupo. Já se sentem no grupo.
A questão dos ovos também é muito simples. A oferta tá avançando num ritmo mais rápido do que a demanda. Então, produto também que custa caro armazenar, então tem que nossa, eu tô com outra piadinha, né? Tem que desovar esses produtos logo, né? No mercado, porque eles têm vida curta, né? Logo, as tendências. Se Deus quiser, as chuvas se intensificam, né? E o calor também é um fator preponderante agora, né? As folhagens tendem à recuperação de preço, né? A gente fala em apreciação, mas o tanto que elas caíram é até compreensível que os produtores venham recuperar suas perdas, né? Então, limão, maracujá, batata doce e pimentão tendem a permanecer nessa linha que eles têm adotado, né? O limão, enquanto permanecer os fatores climáticos lá de São Paulo, bastante chuva, vai continuar. Agora, é difícil você dar constantes notícias de 70%, 80% de aumento num produto, né? Mas a tendência é que ele estabilize. Tomate, cebola, batata lisa e laranja, eles tendem à elevação. Laranja análogo ali ao limão, né? Principalmente ali na região de São Paulo, mas esses produtos aqui, esse trio, eles, quando a chuva chega, eles também têm bastante dificuldade de se colher. Então, época de chuva é época típica que esses produtos aqui aumentam de preço. O abacaxi, há a expectativa de redução da oferta, ou seja, esse boom já ir se acalmando, né? E o viés para esse produto é de alta já nos próximos dias. No mais, é isso. Lembrando que nós estamos falando de 66 itens no mercado atacadista, né, no nosso entreposto. E agradecemos a atenção e seguimos para o debate. Obrigado. Obrigada, João. Por favor, vamos recompor a mesa. E seguindo a nossa tradição da divulgação, tem alguém da imprensa, Nilva? Não, né? Então a gente parte para alguma dúvida, esclarecimentos, comentários aí de alguém que queira fazer. Clarissa. Eu não abri para ver qual deles foi. Eu acredito que deva ter sido, porque assim, no mês passado a alimentação no mês passado a alimentação no domicílio caiu bastante, né, em virtude a gente teve aquele choque no preço dos alimentos, né, aumentou bastante a alimentação no domicílio, que é o grupo mais sensível às questões de oferta. E aí no mês de agosto meio que esse choque passou, né, então você teve uma queda mais pronunciada, dada a base de comparação muito forte, né? Então, eu tendo a acreditar que deva ser no grupo de alimentação no domicílio, que meio que recuperou um pouco a dinâmica normal. Mas eu não cheguei a abrir nesses componentes para ver. Uhum. Então, então
tem nada. Então, de fato, quando a gente olha, pelo menos eu dei uma olhada na variação dos preços de passagem aérea dos meses de setembro, em particular, e na maioria deles as variações são bem expressivas, né? A exceção de um ano ou outro, a variação vem um pouco mais modesta, mas em geral vem na casa dos 2 dígitos todo mês de setembro. Então, basicamente, deve ter um efeito de feriado prolongado, sim. O 7 de setembro caiu no final de semana, né? O feriado agora do dia 12 de outubro também cai no fim de semana, então talvez no ato da compra das passagens estejam mais caro também. Então, mas de qualquer forma é um movimento que parece ser comum a toda a época do ano. Então, e também lembrando que no mês passado a gente teve uma queda muito grande desse preço de passagem aérea, né? Então tem também uma base de comparação muito baixa. Então acho que esses 2 vetores se somaram aí para produzir essa variação. Se o câmbio também não influencia nos custos e na demanda também, porque quando o câmbio é muito alto, a demanda por passagem aérea interna, ela aumenta, né? As pessoas viajam mais dentro e fora do Brasil. É um exercício interessante para ser feito, né? Sobre essas oscilações de passagem aérea, isso tem a ver com na época do que cai o feriado, né? Se cai no meio da semana, se cai no final de semana é um fator, e a questão do custo também. Acho que vale a pena trazer para o próximo mês um estudozinho mais detalhado sobre isso. Pode ser, inclusive uma interação, de repente, né? Quando você tem um feriado caindo em final de semana, feriados prolongados, as pessoas de repente tendem a levar mais coisa, né? E talvez acabam pagando por bagagem e tal. Mas eu tenho que ver, na verdade, se é porque o cálculo do IBGE é sobre o preço da companhia, da passagem, né? Então não deve estar embutido aí a questão de mala. Deve isolar. Se não seria viagens aéreas, né? É preço da passagem. Que isso é novo, né? Comentário. Essas mudanças que acontecem na estrutura de preços, o que ocorreu agora com relação a essa cobrança das bagagens, e também um fato inusitado agora, fazia tempo que não acontecia, é uma demanda do álcool. A diferença da gasolina para o álcool há muito tempo que não era vantajoso, né? Então, realmente agora a gente percebe que está tendo uma demanda por álcool muito forte. Então, isso são mudanças de hábitos, né? E a gente percebe que a cada momento, a cada ano que passa, à medida que vai ficando defasada a POF, deixa de refletir muitas mudanças de hábitos do consumidor. Uma pergunta que eu faria também para o Bosco é a questão do ovos, né? É interessante o comportamento dessa questão dos ovos aqui no mercado varejista do DF. Houve um período que a gente encontrava os vendedores ambulantes nas portas da final de rua, nas quadras, vendendo ovos a um preço bem abaixo do que o mercado, né? Em torno de R$10, R$11, enquanto no supermercado estava na faixa de 14, 15, 16. E hoje essa tendência inverteu. Os mercados já estão vendendo ovos até a R$ 8,99, né? E
e uma oferta muito grande de ovos no mercado, né? Eu queria ouvir como é que é essa dinâmica desse mercado de ovos aqui no DR. Isso é um absurdo, né? Uma caixinha com 10 e tem com menos ainda. É. Bom, eu vou começar a resposta, porque eu tenho certeza que o Fernando tem coisa para complementar, que volta e meia a gente conversa sobre esses temas, né? Existe sim a questão que grandes mercados já começam a fechar os contratos com fornecedores na granja. Então, ele não vai a um atacadista, ele não compra dali e depois vai para o supermercado. O produtor já leva direto, isso corta custos, isso leva uma possibilidade dele vender, mantendo uma margem e vendendo mais barato, né? Tem a questão da cesta de produtos, que o mercado também pode ele perder um pouco num produto para ganhar no outro, porque a pessoa vai lá, não vai comprar só ovo, ele compra ovo, compra amaciante, compra... E eu ainda tenho mais uma observação, é que de um tempo para cá surgiu um nicho de alimentação saudável, né? Então, você diz que ovos direto da granja, lá na beira da pista, ovos direto da granja de galinhas criadas soltas, aí você bota R$30 a caixinha e o povo vai. Isso eu sei porque eu ainda tenho um grupo de classificados de quando eu morava com os meus pais, aí tem lá, a pessoa tem lá no terreno dela as galinhas, aí lá, ovos de galinhas felizes. A dúzia, R$12. A dúzia, R$12. De uma pessoa física, né? Não sei se ela tem algum certificado sanitário para produzir, mas o que vê é o seguinte, não, minha galinha aqui, ela recebe uma alimentação natural, ela não é criada confinada, e aí isso gerou um argumento, né? Aí você vê esse pessoal na beira da pista falando nisso, né? Direto lá da granja e sentando o preço, né? Eu sou sempre favorável que, para fechar o preço, tem oferta e tem demanda. Você pode cobrar o que você quiser, à vontade. Sou eterno defensor disso, né? Mas eu sinto que o papel desse novo nicho, ele tem que ser citado, né? Desse pessoal que está disposto a pagar bem mais caro por um produto que ele acredita que seja melhor, menos ofensivo ao seu corpo. Aí eu passo a palavra para o Fernando. Eu até teria pouco para complementar em que o João falou, né? Inclusive, quando ele expôs, acaba que talvez as granjas estão contrariando um pouco o que a gente previa por conta da greve dos caminhoneiros. Porque, como houve uma mortandade de aves muito grande, havia uma expectativa de uma redução significativa da oferta de ovos e, vamos falar, carne de frango. E aparentemente não está acontecendo isso. Prova disso é o setor de ovos, né, que está tendo uma grande oferta. E como o João falou, os ovos têm de ser desovados, né? Eu falaria que eles têm de circular mais rápido, né? Tem de fazer o giro da mercadoria, né? Um pouco mais rápido, porque ele tem um prazo relativamente curto, né? Dali, você estocar isso demanda muito investimento, tanto para o granjeiro, quanto para o atacadista, quanto para o grande rede supermercadista. O que o João apontou é verdade, e a próxima tendência é sofisticar esse mercado das aves, de ovos de aves soltas, vamos dizer, no mercado brasileiro, porque nos Estados Unidos já tem isso de maneira muito mais sofisticada. Temos uma grande rede de granjas que está implementando isso, se não me engano, no Rio de Janeiro, foi matéria de um Globo Rural. Sai em média de sair 25%, 30% mais caro. Tem um selo, nos Estados Unidos tem o selinho lá das aves soltas. Tem toda uma certificação. Tem todo um mercado de certificação agroecológico, orgânico, que no fundo a gente ainda está no Brasil encaminhando. Mas isso existe e é uma tendência de mercado. Aí precisa saber, a pessoa está disposta a pagar 30% mais caro de um ovo de galinha criado fora da jaulinha, vamos dizer assim? Aí é uma outra pergunta.
Inclusive, se um dia vocês quiserem debater, eu posso trazer minha esposa, né, nutricionista. Ela vai fazer essas contas, né, que você vai gastar 30% a mais em alimento, mas vai gastar muito menos em medicamento, né, em tratamento médico. É um debate que dá até para a gente brincar de fazer, né, mas o caso é esse. Então, na verdade, assim, a ideia do balanço de riscos é trazer fatores que potencialmente podem elevar preços nos próximos meses, né? E conforme existem estudos do Banco Central, e a gente até reproduziu aqui para os dados do DF, o segmento de alimentação no domicílio, uma das variáveis explicativas desse conjunto de preços é a variação de preços de commodities, né? Isso, de alguma forma, aproxima variações ou algum tipo de fator de oferta ou de demanda nesse mercado específico. Então, a ideia aqui era mostrar que, bom, dado que esse indicador cresceu no último trimestre, deve ter algum tipo de repasse, é provável que tenha algum tipo de repasse, seguindo a lógica do modelo, por esse conjunto de preços de alimentação no domicílio nos próximos meses. Não necessariamente no próximo mês, mas no próximo trimestre, alguma coisa assim, né? Em geral, os modelos são feitos com dados trimestrais, então esse repasse seria de 1 a 2 trimestres para frente. Então, seria basicamente isso. Não cheguei a olhar a questão de sazonalidade, até porque, assim, se for um movimento sazonal, independente de ser um movimento sazonal, ele vai implicar no aumento do IPCA. Se o modelo, se a premissa estiver correta, ele vai implicar um aumento do IPCA, né? Então, o interesse era mais sobre isso mesmo, se isso vai se traduzir em potenciais aumentos ou não. Mas a gente pode checar também mais para frente se isso faz algum sentido também. O que acontece com a questão dos orgânicos? Vira e mexe aparece essa demanda, vamos dizer. Mas nós trabalhamos a nível atacado. Existe um mercado orgânico dentro da Ceasa? Existe. Só que tem, inclusive, a feirinha do sábado lá do CCC, né? Vocês todos estão convidados para conhecer. Mas é um comércio muito mais varejo do que atacado. Ainda é um atacado incipiente. Nas conversas que a gente tem lá na sessão, a gente queria criar uma situação de corpo para fazer outros tipos de pesquisa da área, né? Talvez até flertar de maneira mais séria com questão de preço do setor alimentício a nível de varejo, até fora da Ceasa. Mas para isso a gente precisa criar um corpo para isso. Então, para não desvirtuar e a gente não temos pernas para tanto, a gente fica focado nessa questão do atacado nosso, que é a hora que a gente consegue falar relativamente bem, né? E como o mercado orgânico, né, dentro da Ceasa, ele ainda é, vamos dizer, fraco a nível de atacado, né, praticamente incipiente, aí por isso que a gente não faz esse acompanhamento de orgânico. Tá?
O que acontece? Quem mexe com orgânico, né, ou agroecológico de maneira profissional, ele já está num nível um pouquinho acima. Então, ele já compra de fornecedores específicos ou de cooperativas, né? Então, ele está num nível um pouquinho mais sofisticado. Como ainda é uma produção, vamos dizer, pequena, né? Orgânico ainda pode ser considerado nicho de mercado. Então, você não tem esse volume tanto para se demandar, talvez, ir para um grande central de abastecimento, que nem a Ceasa de Brasília, ou outra Ceasa. Uma vez eu vi um levantamento da ASBRA-DF, né, que é a Associação de Supermercadistas. Brasília é um dos estados, apesar que há uma controvérsia sobre comparar Brasília com o estado, é melhor comparar com a região metropolitana. Acho que foi até você que falou isso uns dias atrás, uma apresentação, e eu passei a defender mais essa tese, acho errado. Esse negócio de você comparar Brasília com outro estado, tem que comparar com a região metropolitana, né? Mas, assim, aqui cerca de 80% dos supermercados ligados à Asbra tem algum espaço reservado para orgânicos. Não precisa ser uma grande área, pode ser uma partilheira. Tem, era o índice, na época, maior do Brasil. Então, existe isso no Distrito Federal. Agora, a produção precisa crescer um pouco mais. A gente sabe quais são os grandes fornecedores de orgânico que tem aqui em Brasília, mas eles acabam que dão um bypass na gente, né? Não passa dentro da Ceasa, já vai direto. Só para complementar, eu ri porque eu sou parte desse nicho de orgânicos, né? E que para melhorar, ela é vegetariana, né? Então eu sou vegetariano amador, porque eu amo uma vegetariana, né? E entro nessa. Mas ela vai viver mais do que eu. E aí eu falto ter um placarzinho lá na nossa sessão. Estamos há tantos dias sem falar de orgânicos, porque não passa muito tempo, vem essa pergunta. Por isso que eu ri, e aí o Fernando realmente já explanou tudo. Só ressaltando que para entrar de fato no mercado atacadista, tem que ter constância na oferta, né? Porque você vai fechar um contrato ou vai se tornar um cadastrado fornecedor, você tem que manter a sua produção. Não dá para você chegar para uma rede de supermercado e falar assim, não consigo entregar, né? Então, é por isso que ainda engateamos nesse meio aí. A variação? Tem algum motivo da gente, assim, eu não vejo no supermercado, eu não vou sentir tanto. Tem algum motivo para não ser comercializado o limão galego, por exemplo, nos supermercados? Porque eu não vejo, eu só vejo o Tahiti, agora a brincadeira do limão siciliano, né? Mas o limão galego, que é bem mais suave, no caso, Suave, eu não vejo aqui, mas eu vejo muito em Goiás, por exemplo. Restaurante feito no supermercado em Goiás. Olha, a questão disso é qual que é a demanda, é a oferta. A oferta para vamos falar, o nicho produtivo do limão Tahiti está muito mais consolidado, né? Isso aí é um produto, inclusive o Brasil é exportador de limão, né? Então, assim, o limão galego, até onde eu sei, não tem assim, grandes produtores, né? É algo talvez menor. Você pega o limão Tahiti, não, o limão Tahiti, inclusive existe incentivos aqui, quando eu digo assim, incentivos a Emater, a Secretaria, né, de Agricultura, de incentivar a produção de limão aqui, de acompanhar. Então, você já tem toda uma produção já pronta para isso, né? Então, eu vejo, na verdade, por esse lado. Dani. E a gente tem programação, divulgação? Não, né, Nilva? Então é isso. Um bom final de semana. Então, 16 de novembro, divulgação do PIB. Então, estão todos convidados. Bom final de semana a todos.